Você fez um relato dando conta de uma questão envolvendo o senador Ciro Nogueira. Sim. Eu peço que você reproduza na íntegra o que você tem a dizer sobre isso. Bom, a história que eu já contei pra vocês e que repeti pra Polícia Federal é de que num voo em agosto do ano passado, a gente saiu de São Paulo pra Brasília e Roberto e as pessoas que o acompanhavam corriqueiramente, funcionários da empresa, diretoria, etc., portavam uma sacola de papel. Aquela sacola de papel me foi apontada por pessoas da empresa como uma sacola que deveria ser especialmente cuidada. E esse tipo de comunicação se dava para que nós entendêssemos que ali continha dinheiro. Algum termo específico que seja usado para essa finalidade? Em ocasiões se fala em caixa de vinho, em ocasiões se fala em sacola de presente, mas é esse tipo de termo. Naquele caso, uma sacola de presente, que de fato era uma sacola de presente. É comum transportar dinheiro solto no avião, assim, nessas sacolas ou caixa de vinho, e que vocês têm que tomar conta desse dinheiro, é isso? Veja que isso não é comum. Tá. Isso passou a ser comum a partir de um determinado momento. Tá. Que foi, inclusive, a partir desse momento em que eu passei a ficar muito indignado e muito desconfortável na posição que eu estava. Perfeito. Quando isso se tornou comum. E quando foi, mais ou menos, que se tornou comum? Eu me recordo muito bem desse voo de agosto do ano passado, porque foi a primeira vez que isso aconteceu. Tá. A primeira vez que uma sacola, apontada como uma sacola de presentes importante, me foi apontada como algo que eu deveria cuidar e zelar. Quem te apontou, Mauro? Foi o meu superior na empresa, o meu então chefe Epaminondas. Superior na TAP, Isso, certo? Exato. Tá. Eu sempre fui funcionário da TAP. O modelo de negócios que a TAP estabeleceu com a Alta não tem relação com a quem eu prestava serviço, que era a Táxi Aéreo Piracicaba. Perfeito. Essa sacola Foi transportada no toalete do avião. Isso. Foi aquela mesma sacola que você fez um vídeo dela, que você nos mostrou. É esse dia, dessa sacola. Isso. No momento que eu fiz aquele vídeo, foi muito no momento de espanto. Eu fiz aquele vídeo no intuito de demarcar que eu não tava maluco. Porque eu já havia feito algum comentário ou outro com um amigo, no intuito de desabafar. Tipo, veja a saia justa que eu tô. O meu trabalho tá se dando dessa forma. E sempre havia uma tentativa de mitigar a gravidade dessa situação. Não, fica tranquilo, você não tá fazendo nada de errado, você só tá voando, de repente não é nada disso. Esses seus amigos te diziam isso? Sim. E assim, como naquele momento aquilo ficou evidente, e mesmo o vídeo não tendo filmado o conteúdo da sacola, é muito fácil perceber a largura da sacola, a altura do que estava dentro da sacola, o volume de peso daquilo. Você chegou a palpar a sacola também? Eu palpei a sacola, eu levantei a sacola, inclusive fui eu quem tirou a sacola do toalete e coloquei na área dos passageiros no avião. Não era um objeto sólido, um relógio, uma estátua? Certamente não era. Perfeito. Roupa, camisa, tinha uma textura de roupa, de blusão, de camiseta? Não, a textura, o que talvez eu comparasse, que teria peso de livros dentro de uma sacola, e era evidentemente um bloco de alguma coisa desse tamanho, por esse tamanho. Perfeito. Conta quem tava nesse voo, por favor. Nesse voo específico, quem estavam era o Roberto Leme e funcionários da empresa que estavam frequentemente voando conosco. A empresa? Desculpa, são duas empresas diferentes. Perfeito. E eu vou me referir a elas como Táxi Aéreo Piracicaba e Copap. Tá, então quem tava? Era o Roberto Leme e funcionários de Copap. Da Copap. O que você ouviu durante esse voo? Nesse voo especificamente, no momento do desembarque em Brasília, a gente para num hangar na área da aviação executiva do Aeroporto Internacional, e eu permaneço na cabine fazendo o que a gente chama de cheque de abandono, onde a gente garante que está tudo efetivamente desligado, que tudo foi encerrado na cabine, de forma a deixá-la pronta para o próximo voo. Isso geralmente toma de 5 a 10 minutos, até o momento de você preencher a documentação, há uma documentação para ser preenchida. Durante esse tempo, é o momento que os passageiros estão desembarcando e passando muito próximo à cabine. E nesse momento do desembarque, eu ouvi o Roberto Leme dizendo que, na verdade, perguntando se estava tudo certo com o Ciro, se o Ciro já estava os aguardando. E a forma que ele se referiu foi o senador Ciro. Eu, ouvindo isso, entendi que se tratava do único senador de nome Ciro. Ele chegou a falar o nome de Ciro Nogueira? Ele se referiu ao senador Ciro. Senador Ciro. Senador Ciro. Ele perguntou isso pra quem?
Ele perguntou isso para um dos funcionários que estava ali desembarcando junto com ele. Tá, se tava tudo certo e falou mais Se alguma estava tudo coisa? certo, ele citou diversas vezes o nome Ciro. Tá, Eu acho que naquele momento do desembarque e uma conversa rápida, foi coisa dele citar Ciro 5 ou 6 vezes. perfeito. Então isso ficou muito demarcado. E na hora que eu ouvi aquilo, imediatamente eu tive a sensação de que eu estava ouvindo uma informação que eu não deveria ter ouvido. Essa conversa aconteceu dentro do avião? Aconteceu dentro do avião. No avião já em pista? No avião já parado no hangar. Motor no que a gente desligado. se refere como pátio. Motores desligados, cabine já apagada. E eu no processo de organizar a documentação para que após a saída dos passageiros, eu saio. Perfeito. E aí? A primeira conversa que você teve com o Caleron e o Demore, você falou que o encontro seria no gabinete, você entendeu que seria no gabinete. Explica um pouco agora por que você teve esse sentimento. Dizer que o encontro seria no gabinete foi uma dedução lógica do que estava acontecendo ali, em que eles evidentemente estavam programando um encontro com o senador Ciro, e no momento de retorno é comum o motorista avisar a equipe de coordenação de voo da Táxi Aéreo Piracicaba que os passageiros estão a caminho. E quando eu recebi essa informação, me foi dito que eles estão saindo do Senado agora. Quem te falou isso? Foi alguém da equipe do comercial da empresa. Ligou pra você? Da Táxi Aéreo Piracicaba. Ligou pra você? Ligou pro meu colega de voo, que a gente sempre costuma estar junto ali, esperando o voo acontecer. Então, na volta do encontro. Essa sacola que você se refere, que foi citado que teria dinheiro ali dentro. Isso. O que aconteceu com ela quando as pessoas saíram do avião? Essa sacola, geralmente eu auxilio no desembarque de uma bagagem de mão ou qualquer outra coisa. Pego, passo pro passageiro que já tá fora da aeronave. E naquele momento a única coisa que eu fiz com essa sacola foi trazê-la do toalete para a área de poltronas ali onde os passageiros se acomodam, para que algum deles pegasse a sacola e levasse. E um dos funcionários pegou a sacola em mãos e Entregou na mão do Roberto Leme. Isso. O Roberto Leme estava na pista já. estava na pista. E você viu o Roberto Leme fazer o que com essa sacola? Eles entraram no hangar. Porque o comum é entra no hangar, fica tomando um cafezinho até que vem uma van de transporte para levá-los até a saída do terminal. Perfeito. Quando você fala em caixas de vinho ou pacotes que tem que tomar conta e cuidar, etc e tal, você falou que ficava subentendido ou às vezes até mais explícito que era dinheiro. Sim. Em algum momento desse tempo todo, você teve a curiosidade de abrir uma dessas caixas de vinho ou pacotes e você de fato viu dinheiro, notas de dinheiro? Em algum momento isso aconteceu de fato? Usualmente eram embalagens muito bem fechadas, muito bem grampeadas, evidentemente não com os lacres originais, mas com grampos de papel. Se você fosse abrir, alguém ia notar que você abriu, por exemplo. Exatamente. Porém, eu vi uma oportunidade em que uma dessas sacolas estava com o canto, com uma distância para o grampo, e era possível enxergar por uma fresta. Perfeito. O que eu enxerguei ali, numa sacola de mesmo volume, da primeira que eu descrevi. Uma sacola muito parecida com aquela que você gravou no vídeo. Exatamente. Exatamente. Só que a diferença é que ela tava, em vez de super bem grampeada, ela tava com um grampo mais longe da borda. Isso. De modo que se você como olhasse... se o grampo da ponta tivesse soltado. Perfeito. E ela tivesse ali com uma dobrinha pra fora. E nessa dobrinha eu consegui empurrar com os dedos e observar que o que tinha ali eram notas de R$200. Notas de R$200. Isso. Só isso. Isso você viu, certo? Isso eu vi. Essa sacola tava em cima do toalete. No mesmo intuito da outra sacola, a minha intenção era pegá-la e colocar dentre as poltronas dos passageiros para que alguém a descarregasse. Mauro, você falou que estava muito acostumado pelos seus anos de voo e que é muito comum nesse meio. Você vê várias coisas não usuais, digamos assim, porque você voa com pessoas que têm muito poder, muita influência, conhecem muita gente. E nesse meio, como você está nos descrevendo, assim, acontecem muitas coisas que surpreendem quando você olha, né? Então, você contou na nossa primeira conversa e ao longo dos meses que a gente vem conversando, que é comum que os pilotos se anestesiem um pouco e não deem mais tanta atenção para as coisas que acontecem na aeronave. Vai virando meio paisagem, coisa comum. Você tinha, como você nos relatou, muito essa cabeça também, né? É um emprego, tô ganhando minha grana, tô bem aqui, estabelecido, é um emprego bacana. Só que em determinado momento você falou que você teve uma virada na sua vida por uma questão pessoal, né? Que fez você olhar a vida de uma outra maneira. Eu tô te perguntando isso porque isso faz parte da sua decisão de estar contando essa história também, que pode ter efeitos sobre a sua vida. Aliás, eventualmente vai ter efeitos sobre a sua vida. Queria que você contasse, se você se sentir confortável, qual foi esse seu ponto de virada, essa sua história. Quando eu tinha 29 anos, eu tive câncer de fígado. E teve um momento muito marcante na minha vida em que eu fui numa consulta no Hospital São Paulo, num atendimento pelo SUS, e o médico, muito friamente, olhou no meu prontuário e me deu um diagnóstico de hepatocarcinoma. Cara, aquilo ali foi um baque. Foi uma
porrada, assim. Inclusive é uma sensação muito análoga à que eu tô vivendo hoje. É a sensação de que a vida como eu conheço não existe mais. Desculpa, gente. Pelo fato de eu ter tido esse câncer e o meu prognóstico ser muito ruim, via 87% de chance de eu morrer em até 3 anos. Cara, na hora que dispararam esse cronômetro, é muito diferente. Eu falo com os meus amigos, eu brinco que eu peguei a morte na mão, assim. E isso mudou minha vida completamente. Mudou minha forma de enxergar o mundo, as pessoas. Não significa que imediatamente eu me tornei uma pessoa iluminada, não é disso. Não tô falando de redenção pessoal, inclusive nem sequer em redenções pessoais. Eu acredito em coisas estruturais. Mas naquele momento estava claro para mim que as coisas que eu fazia não eram as coisas mais importantes. Que correr atrás de uma carreira brilhante, que correr atrás de um acúmulo de patrimônio, não tinha qualquer significado frente à realidade da morte, frente à tangibilidade dessa coisa tão intensa, né? E a partir daí, eu brinco que foi minha segunda epifania. Eu passei, se eu não me engano, 2 semanas na UTI, logo depois da cirurgia, porque houve uma intercorrência cirúrgica em que meu coração, da forma que eu entendo, meu coração parou na mesa de cirúrgica e eu precisei ser reanimado. Quando eu volto ao mercado da aviação, eu já não tenho essa mentalidade de que tudo vale a pena. De que, na verdade, não vale a pena se eu não estiver feliz, orgulhoso, satisfeito, pronto para compartilhar as alegrias do meu trabalho com as pessoas que eu gosto, que eu amo, que eu tenho ao meu lado. Pessoas que eu me preocupo muito nesse momento. Que eu acho que é o que me faz ter essa dificuldade, é o que me faz ficar emocionado. Porque não havendo as pessoas que eu amo, eu não teria problemas de vir aqui conversar com vocês, de responder perguntas da Polícia Federal. Vendo essas pessoas que eu amo e entendendo que talvez esse seja o vespeiro mais horroroso para ser cutucado, eu temo pela segurança das minhas pessoas amadas, eu temo pela minha própria segurança. E no final das contas, cara, eu acho que quando eu tento entender a motivação, o porquê que eu fiz isso, o porquê que eu me expus dessa forma, é porque é a coisa certa. Eu quero agradecer, para começar, o Mauro, que topou dessa entrevista pra gente. A gente acabou de ouvir um relato emocionante. Eu sei que ele está acompanhando a gente agora, Mauro. Então a gente agradece pela sua coragem. Eu acho que se a gente pode definir o que é herói hoje, aqui, ouvindo o que você está falando pra gente e tendo essa coragem de colocar o rosto, a gente pode chegar perto do que é um herói, sobretudo a gente sabendo os riscos que você está correndo. Então eu te agradeço em nome de toda a nossa equipe. Agora, César, o que a gente pode esperar? A gente já anunciou aqui, ele foi ouvido pela polícia, né? A polícia está investigando, depois ele ter tido essa coragem, está mexendo com gente muito grande, né? O que a gente pode esperar? O que vai acontecer a partir de agora? Qual é a expectativa de vocês, inclusive, envolvidos nessa denúncia? Olha, Vi, eu posso te dizer que a expectativa é fazer o trabalho que a gente se propõe a fazer no ICL, que a gente está fazendo aqui. Não publicar algo dessa natureza, com essa solidez do relato, do trabalho que foi feito de investigação a posteriori pelo Flávio, pela Alice, o Demori capitaneando tudo isso, estabelecendo a parceria. Se a gente não fizesse isso, a gente não seria um veículo que mais cresce no país, não seria o jornalismo mais agudo, mais combativo do país e não faria sentido, pelo menos eu falo por mim, não faria sentido continuar exercendo a minha profissão se eu me negasse a publicar algo dessa monta. A gente sabe que tem um risco, sobretudo para o Mauro, mas tem um risco para o Flávio, tem um risco para o Demori. Demori já passou por situações análogas como essa, ele sabe o quão duro, e tem um custo pessoal incrível, tem um custo para sua família, custos de todas as ordens. Alice também assumiu esse risco. Então a expectativa era fazer um bom trabalho de jornalismo profissional que foi feito, independentemente de qualquer questão político-partidária. A gente faria isso independentemente das figuras, dos partidos, porque isso é o que a gente se propõe a fazer enquanto jornalistas profissionais. A ideia não é atacar ninguém no âmbito pessoal por conta de um partido, ou por conta de uma ideologia, ou por conta de qualquer outra dimensão que não seja a pura prática do jornalismo profissional. Então essa expectativa é que o trabalho que a gente vem realizando seja entregue da melhor forma possível, que é o que a gente está fazendo. E que, de fato, o que eu colocaria para terminar é o seguinte, Vivian, que as pessoas observem um pouco mais antes de se posicionar, porque muitas vezes você já adota uma postura muito definitiva com relação a algo
e depois isso acaba saindo caro em termos de posicionamento. Alice, quero te ouvir também, imagino que a investigação continue, porque agora a gente precisa acompanhar o trabalho da polícia e cobrar, né? Porque depois de uma denúncia como essa, em que a gente coloca o Mauro também, né? Ele se coloca, né, nessa posição, é importante agora cobrar as autoridades, né? E ficar muito de olho nas movimentações também de acobertamento, né? Exatamente, Vivi. Eu acho que agora cobrar da Polícia Federal, né? Você tinha perguntado pra gente da expectativa, mas que a Polícia Federal siga e se aprofunda nessas investigações, nas informações que o Mauro trouxe, né? Eu acho que a gente também, nessa apuração conjunta, a gente conseguiu avançar em outros pontos. Então, essa é a expectativa. E a gente também continua, né, acompanhando, investigando toda essa história, envolvimento, né, possível envolvimento de políticos, partidos, nessa história toda, né, Vivi? Sim, tem razão. Flávio, quero te ouvir também sobre o seu trabalho, foi uma parte muito importante em toda essa investigação, né? Imagino que você vai seguir também. Sim, eu primeiro peço para que as pessoas leiam nossas matérias no site do ICL, vejam os vídeos, né, e compartilhem a informação. Lá está todos os detalhes da nossa investigação. A gente trabalhou de maneira muito transparente. Então dá para perceber o que nosso passo a passo, né, investigativo. E a gente vai continuar trabalhando, apurando, e quando tiver novidades sólidas, né, revelações sólidas, a gente vai mostrar aqui para vocês. Demore, eu queria te ouvir também sobre a importância desse trabalho que a gente fez aqui hoje, porque até contar um detalhe aqui de bastidor, para quem está nos acompanhando, a gente tinha uma ideia do que estava acontecendo, mas é claro que isso estava sendo mantido em sigilo por toda a equipe que está trabalhando, e é assim que funciona mesmo, mas a gente viu os nossos colegas aqui bastante apreensivos, bastante focados, e num momento de efervescência, tudo acontecendo. Essa investigação é uma investigação de mais de um ano, enquanto a gente tinha julgamento de Bolsonaro, enquanto a gente tem ataque dos Estados Unidos, tudo isso, a gente olhando para isso, e aqui o Demore, e aí estou falando do Demore e do César, que é quem eu encontro, são os dois que eu encontro todos os dias aqui no programa, a gente percebia uma atenção muito grande, um cuidado muito grande, apesar de ter esses olhos olhando para tudo que está acontecendo ao redor, Demore. Então, já te dando os parabéns também, mas eu queria que você comentasse sobre isso também aqui para quem nos acompanha. Vivi, a nossa preocupação maior era com a segurança do Mauro desde o começo. A gente conversou com ele muito, há um distanciamento necessário entre jornalista e fonte, né, porque são papéis que precisam ficar muito bem delimitados, mas é inevitável que, estando em contato com ele já há quase um ano, a gente criou uma espécie de laço afetivo também, uma pessoa muito afável, um cara muito direto, muito honesto e que está nessa história por uma indignação pessoal e, como ele contou, por uma mudança de entendimento de vida. E quero frisar que o Mauro começou a mudar a cabeça dele depois que ele teve um câncer, foi decretado 3 anos de sobrevivência para ele, como ele contou na entrevista, mas também o que girou a cabeça do Mauro foi ler o livro do Calejón. A primeira mensagem que ele manda para o Calejón é ele lendo o livro do César, Os Esfarrapados, na cabine de um desses aviões, e manda para o Calejón essa imagem. Então, veja como o conhecimento, Vivi, de fato, o que libertou Mauro foi o conhecimento, foi o acesso ao conhecimento. Louvar a coragem dele, parabenizá-lo. As pessoas preocupadas com a segurança dele, fiquem tranquilos, a gente está preocupado com a segurança do Mauro desde o dia 1. Nós conversamos muito sobre isso com ele. Foi uma decisão do Mauro tomar essa decisão de vir a público, com todos os cuidados, com tudo que a gente explicou pela experiência que a gente tem de trabalho, a gente explicou para ele quais poderiam ser as consequências. Ele está cuidado, está protegido, está salvaguardado. Falei com ele agora aqui, ele está nos acompanhando, então agradecê-lo por ter dado esse relato, esse testemunho muito importante. Esperamos que as autoridades investiguem, nós seguimos investigando, essa história não acaba aqui, o nosso time segue investigando. Um agradecimento especial à Alice e ao Flávio, que são dos melhores repórteres do Brasil. É impressionante e sempre muito animador trabalhar com pessoas desse nível, porque a gente, com tantos anos de profissão, vai trabalhando no dia e vai aprendendo e vai vendo e vai se espelhando e vai admirando os colegas, né? Isso é uma parte muito importante da história também. E agora a gente vai seguir em cima dessa história, Vivi. E espero, só um bastidor importante, na primeira vez que nós publicamos a matéria em relação ao Ciro Nogueira, que é uma fonte anônima, nós, por praxe e por uma questão ética do jornalismo,
pedimos o outro lado, que é o outro lado. Se você vai falar de alguém, você fala com aquele alguém. Olha, nós temos aqui um documento, uma denúncia e tal. Você pode esclarecer, você pode falar sobre isso. Muitas vezes, Vivi, o outro lado derruba as matérias. Muitas matérias que a gente produz ao longo da nossa história como jornalistas, elas não são publicadas, porque a gente vai ouvir o outro lado e o outro lado consegue nos provar que aquilo não faz sentido. É por isso que a gente ouve o outro lado. Da primeira vez, o time de imprensa do senador Ciro Nogueira nos enganou. Nos enganou. Eu vou falar claramente isso. E não precisa gostar. Nos enganou. Porque falou, não, precisamos de mais tempo, porque não estamos conseguindo falar com o senador. Aí a gente deu mais tempo, não vinha a resposta. Precisamos de termos mais tempo de novo, não vinha a resposta. E quando veio a resposta, que era a resposta aos nossos questionamentos, antes da matéria ser publicado, nós recebemos o PDF da resposta, Vivi, pelo WhatsApp, com a tarja em cima encaminhado com frequência. O que aconteceu? Acionaram lá um time de pessoas para cuidar de reputação, gerenciamento de crise. Nós até sabemos quem trabalha, né? Um conhecido consultor em Brasília com o nome de Flores. Eu vou deixar no ar, assim, porque também não quero desviar o assunto, tá? Isso é antiético. Isso não se faz. Se a gente não pede o outro lado, reclamam que a gente não pediu o outro lado. Se a gente pede, fazem toda uma operação para salvar a reputação, vazam o outro lado para a imprensa e, pior, antecipam publicação de partes da nossa matéria para tentar ir esvaziando o balão, esvaziando o furo. Isso aconteceu ontem também. Ontem, um veículo de imprensa, que também não vou citar porque não é o caso, publicou uma parte pequena da nossa reportagem. E aí a gente, identificando o que foi publicado, claramente estão ali coisas que nós perguntamos para o senhor Antônio Rueda. Nós perguntamos coisas para... Olha, tem isso, tem aquilo, tem esse avião, tem esse prefixo. Por acaso, ontem à noite isso sai na imprensa, Vivi. Numa tentativa, de novo, de tentar diluir a denúncia e esvaziar o balão da denúncia. O senador Ciro Nogueira está nos processando. Eu vou repetir a mesma frase que eu declarei para o site do ICL Notícias e fica aqui uma declaração pública. O senador Ciro Nogueira tem todo o direito, no Estado democrático de direito, de buscar a justiça. Aliás, Vivi, só tem esse direito no Brasil porque nós não vivemos em uma ditadura, nem armada e nem de toga. O ICL não se intimida com qualquer coisa que pareça assédio judicial. O nosso carro vai continuar andando, a nossa apuração vai continuar acontecendo e se tivermos novas evidências, publicaremos as reportagens. Um agradecimento final aqui também ao pessoal do UOL, ao Thiago Erdi, que foi o editor colunista do UOL, muito experiente, um excelente jornalista também, dos melhores que nós temos no Brasil, que trabalhou nessa segunda parte da apuração das reportagens. E é isso, Vi, compartilhem as reportagens, leiam as matérias no iclnoticias.com.br, que a gente vai continuar investigando.